Bom, galera, vamos começar nosso curso aqui com matemática básica, tá certo? A gente vai pegar os tópicos mais prioritários, os mais importantes, né? Porque sabemos que a matemática básica é a da quinta série aí, né? Até a oitava série, que hoje a gente chama de sexto ano até o nono ano. A gente vai pegar, claro, não todos os tópicos, os principais tópicos, tá bom? Bom, vamos começar o primeiro tópico com múltiplos e divisores. Veja bem, ó. Bora começar com um exemplozinho aqui, ó. Fala o seguinte. Vamos pegar aqui o número 15. Eu vou dividir por 2, tá certo? Presta atenção o que vai acontecer aqui, ó. 15 dividido por 2 dá quanto? 7. 7 vezes 2, 14. Vem pra cá, troca o sinal, dá resto o quê? 1. Pronto. Perceba inicialmente o seguinte, ó. A minha divisão que eu estou fazendo aqui é a divisão entre naturais, tá certo? Então, se é naturais, não pode ter um número com vírgula, beleza? Tranquilo. Veja bem, vamos dar nome aos bois aqui, ó. Esse aqui chama-se dividendo. Repare, ó, dividendo. Vou chamar de desão. Esse aqui eu chamo de divisor. Ó, desinho. Esse aqui eu chamo de quociente, que vamos simbolizar como Q. E esse aqui é o resto ou diferença, tudo bem? Repare, perceba o seguinte, ó, você fala, pô Ricardo, por que eu não cheguei aqui agora, coloquei um zero e passei a vírgula e considerei 7,5 como resposta? Porque eu te falei que esse exemplo inicialmente estamos fazendo é divisão entre naturais, então não posso considerar vírgula, tranquilo? Então repare, esse aqui chama dividendo, esse chama divisor, esse chama quociente e esse aqui chama resto ou diferença. Eu vou escrever aqui ao lado 3 coisas importantezinhas aqui, ó. 3 propiedadezinhas importantes você saber, ó. Repare. A primeira delas chama-se propriedade ou teorema fundamental da divisão. Isso é uma prova real para a gente ver se a divisão foi feita de forma correta. Então se ligue, ó. Quociente vezes divisor somado com resto tem que dar o dividendo. Se liga, ó. 7 vezes 2, 14. Somado com 1 tem que dar o quê? 15. Tá vendo que bateu certinho? Bateu. É a prova real para a gente ver se a divisão foi feita de forma correta. Repare. Como eu te falei, quando é que eu vou encerrar a divisão nesse caso aí? Eu vou encerrar quando o resto for o quê? Menor que o divisor, tudo bem? Então bora escrever aqui, ó. O resto, ele é o quê? Menor que o divisor. Aí eu encerro a divisão, né? Porque se fosse o resto 2 ou 3, um valor superior ao 2, eu ia fazer o quê? Continuava a divisão. Então, por esse motivo, eu vou parar aqui agora, encerrar a divisão, tudo bem? Outra coisa importante falar, número 3. Pense comigo aqui, ó, o divisor é 2. Quais são os restos que eu poderia ter aqui? O resto 1 e o resto 0. Por que o resto 1 e o resto 0? Porque se aqui fosse 2, 3, 4, eu iria continuar a divisão. Não é isso que eu falei? Então é o seguinte, ó, eu só poderia ter resto 0 e o resto 1. Vamos imaginar que o divisor seja 4. Quais são os possíveis restos que eu posso ter? Ou 0, ou 1, ou 2, ou 3. Se esse divisor aqui for 3, ou 0, ou 1, ou 2. Porque aqui se for 3 ou um número superior a 3, eu iria continuar a divisão. Eu não pararia, concorda comigo? Então você percebe o seguinte, ó. Qual vai ser o maior resto que eu posso ter? Sempre um caso a menos do que o divisor. Vamos considerar isso aqui, ó. 2, o divisor 2. Que é o máximo resto que eu posso ter? Não seria 0 e 1? Então o máximo resto vai ser o quê? O 1. Se isso aqui for 10, os restos possíveis que a gente poderia ter seria 0, 1, até chegar no 9. Então qual é o máximo resto que eu posso ter? 10 menos 1, 9. Então vou escrever isso aqui, ó. O resto máximo sempre vai ser o quê? O divisor menos uma unidade. Sempre assim. Então recapitulando esse tópico inicialmente. O que você tem que saber, ó? O nome dos elementos. Dividendo, divisor, quociente, resto ou diferença. Propriedade fundamental da divisão. É a prova real para você ver se a divisão foi feita de forma correta. Quociente vezes divisor somado com o resto dá dividendo. 7 vezes 2, 14 mais 1, 15. Segunda propriedade. A primeira propriedade, ok. A segunda, quando é que eu encerro a divisão? Quando o resto for menor que o divisor. Tá certo? Qual o máximo resto que eu posso ter? Um caso a menos do divisor. Então, se aqui é 2, o máximo resto que eu posso ter é 1. Se o divisor for 4, o máximo resto que eu posso ter é 3. Não é isso? Então, essas 3 propriedades aqui, ó, você tem que estar o quê? Afiado e ligado. Tranquilo? Segundo exemplo aqui, ó, repare. Agora eu vou fazer diferente, ó. Eu vou colocar uma divisão exata, ó. 10 sobre 2. Vamos lá. 10 sobre 2 vai dar o que aqui? 5. 5 vezes 2, 10. Vem para cá, troca o sinal, dá resto o quê? 0.
Você fala, ah, Ricardo, então agora mudou o negócio, né? Mudou. Por que mudou? Porque agora eu tive uma divisão exata. Aí se a divisão é exata, aí muda um pouquinho o pensamento, ó. Nesse caso aqui, ó, nosso resto foi o quê? Igual a zero. Bom, quando isso acontece, quando o resto é igual a zero, eu posso falar três coisas, que são três sinônimos, coisas parecidas. Primeira delas, o 10 é divisível por 2. Primeira coisa que eu posso falar. O 2 é divisor de 10. E a terceira coisa, o 10 é múltiplo de 2. Essas três simbologias que eu estou usando, eu só vou aplicar ela quando tiver o quê? Uma divisão exata. Um resto igual a zero. Então, bora escrever aqui, ó. O número 10 é divisível por 2. Gente, toda vez aqui em matemática que você encontrar, tanto aqui como em polinômios, a palavra divisível subtende-se no seu cérebro, ó, que o resto vai ser igual a zero. É muito comum em polinômios a gente falar o seguinte, ó, o polinômio p de x é divisível por q de x. Quer dizer o quê? Que eu pego p de x, divido por q de x, eu tenho o quê? Resto zero. Falou a palavra divisível em matemática, o que você tem que saber? O resto é igual a zero. Tranquilo? Segundo tópico aqui, ó. Se eu falei que o 10 é divisível por 2, é a mesma coisa, ó. O 2 é divisor de 10. Tranquilo? 2 é divisor de 10 porque o resto é zero. E posso falar a mesma coisa de uma terceira forma diferente. O 10 é múltiplo de 2. Então vamos escrever aqui, ó. O número 10 é múltiplo de 2. Vamos recapitular de novo? Uma divisão feita de forma exata, ou seja, resto igual a zero, tá certo? Eu posso falar o seguinte, esse número 10 é divisível por 2, resto igual a zero. O 2 é divisor de 10, o 10 é múltiplo de 2. Tranquilo, gente? Quando isso acontecer, essa nomenclatura, ó, você tem que estar ligado aí, ó. Começar a entender esse pensamento de o que é múltiplo, o que é divisor e o que é uma divisão exata, no caso, um número divisível por outro. Então isso aí tem que estar bem sedimentado na sua cabeça, porque cai no vestibular. Cai nas questões do Enem, cai nas questões da Consultec, cai nas questões das Trix, é muito comum. E cai muito em polinômio também, que é um outro assunto futuro que a gente vai gravar. Beleza? Vamos dar continuidade aqui, ó. Ficou claro essa parte inicial aqui, né? Eu creio que sim. Então bora fazer o seguinte pensamento aqui, ó. Vamos chegar aqui inicialmente e falar o seguinte, ó. Eu quero descobrir quem são os divisores do número 20. Qual o pensamento aqui, ó? Se ligue. Eu pego 20 e ponho aqui no lugar de 10 e minha pergunta é, quais são os números que estão na posição do 2? Para eu pegar o 20, fazer essa divisão e ter o resto igual a zero. Os números são o seguinte, ó. O número 1, o número 2, o número 4, o 5, o 10 e o 20. Você fala, pô, Ricardo, mas eu não vou fazer isso na hora como você fez, de cabeça. Não, pô. Tem um processo prático para isso, tá bom? Você não vai fazer assim. Estou explicando só para você entender da inicial. Então, esses números que estão aqui ao lado, pega o 20, põe aqui na posição do 10. 20 divide por 1, dá. Divisão exata. 20 divide por 2, ok. Por 4, por 5, por 10 e por 20, ok. Toda vez que eu pego 20 e divido por aqueles elementos e dá resto zero, ali são divisores de 20. Tranquilo? Então, se liga aqui, ó. Inicialmente, o processo prático que você vai fazer é o seguinte, ó. Chama-se fatoração. Fatoração ou decomposição em fatores primos. Ó, ou seja, na sua direita que eu estou escrevendo aqui agora, só podem ter números primos. Aí você comenta comigo, pô, Ricardo, mas eu não lembro o que é isso, números primos. Me dá uma explicação, por favor, aí. Pare um pouquinho, explique o que são números primos e depois a gente retorna para o processo de novo prático, tá bom? Então, bora aqui no cantinho, ó, rapidamente, falar de números primos, ó. Números primos. O que são números primos? São números que só tem dois divisores, um e ele mesmo, tá certo? Então, bora escrever aqui, ó, apenas ou somente dois divisores. O número 1 e ele mesmo. Aí você fala, pô, Ricardo, então lista aí para mim, por favor, algum dos elementos aí para entender. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19 e por aí vai, ó. A gente vê que é um conjunto o quê? É um conjunto infinito. Tranquilo? Vamos só anotar aqui três propriedades importantes você saber aqui, ó, sobre números primos. Número 1, número 2 e número 3. Primeira delas, você fala, pô, Ricardo, eu não estou vendo o número 1 ali. Qual o pensamento? O 1 é primo? Não é primo. Porque assim, ó,
Como eu te falei a definição, o que são números primos? São números que possuem apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Agora você fala do 1, o 1 e ele mesmo acaba sendo o mesmo elemento. Então, por esse motivo, ele não é primo. Tranquilo? Então, bora escrever aqui, ó. O número 1 não é primo. Tranquilo? Beleza. Segundo pensamento, você fala, Ricardo, pelo que eu estou vendo a lista que você colocou aqui agora, dos elementos, o único número par que eu estou vendo até o momento é o 2. Isso procede? Procede. Pelo seguinte pensamento, após o 2, o próximo par que eu tenho, tipo 4, o 6, o 8, o 10, além de você dividir por 1 e por ele mesmo, você também divide por 2 porque ele é par. Então, por esse motivo, ele passa a ter mais do que dois divisores. Então, ele não é mais primo. Ele é chamado de quê? Número múltiplo ou número composto. Então, número múltiplo ou número composto é quando ele não é primo, ou seja, possui mais do que dois divisores. Então, é o seguinte, ó, se eu falasse para você, todo número primo é ímpar, você ia marcar verdadeiro? Negativo, por causa do 2. Mas se eu falasse assim, todo número primo é ímpar, exceto 2, verdadeiro. Tranquilo? Porque o único número par que você tem, que é primo, é o 2. A partir do 2 você não tem mais nenhum elemento que seja par e seja primo. Ficou claro isso aí? Então bora anotar aqui, ó. O 2 é o único primo par. Tranquilo, gente? Eu estou tentando ser aqui o mais objetivo, tá? Esse assunto você vê na quinta série primária, que hoje chama de sexto ano, tá bom? A gente vai falar o essencial do essencial para você entender assuntos posteriores mais complexos e para você também resolver algumas questões que cobram diretamente matemática básica, tá bom? Então eu vou tentar ser o mais objetivo possível e não falar coisas que não caem, tá bom? Então se liga aqui, ó. Qual é o terceiro tópico que eu vou botar aqui, ó? É o seguinte. Número múltiplo, número múltiplo ou composto. Isso acontece o seguinte, ó, quando ele não é primo, não é. Então, quando o número não for primo, é chamado número múltiplo ou composto. Exemplo, o 4, o 6, o 10, o 9, o 25, qualquer número que tenha mais do que dois divisores, tá certo? Então, ele não vai ser primo, ele vai ser chamado de número múltiplo ou número composto. Tranquilo? Agora que você já entendeu esse pensamento de números primos, vamos retornar para o processo prático da fatoração ou decomposição em fatores primos. Tudo bem? Então se liga aqui, ó. 10 por 2 vai dar 5. Por 5 vai dar o quê? 1. Então esse número 20, ele pode ser reescrito no seguinte formato. Multiplique todo mundo. 2 ao quadrado vezes 5 elevado a... Primeira, todo número que não tem potência, a gente pode colocar o quê? Elevado a 1. Porque aparece tanto que a gente omite isso, não precisa escrever. Tranquilo? Isso que eu fiz aqui chama-se decomposição em fatores primos. Eu reescrevi o número 20 em um produto de elementos primos. Ou seja, 20 é a mesma coisa que o quê? Vezes, né? Multiplicação de 2 vezes 5. 2 ao quadrado, desculpe, vezes 5. Tá certo? Então eu fiz o que aqui? Fatorei. De boa? Então você já entendeu o processo. Então repare, ó. Se eu chegar agora e você fala, pô, Ricardo, mas aí você chegou agora, fez isso, fatorou, mas você não chegou ainda na parte que você tinha falado, que é como eu vou descobrir esses divisores, tá bom? Mas inicialmente você tem que entender a fatoração. Depois que você entende a fatoração, aí agora eu vou fazer novamente a fatoração com um processo prático para você achar os divisores de número. Fui claro? Então venha comigo aqui, ó. Bora chegar aqui agora e fatorar. De novo. Por 2, 10. Por 2, 5. Por 5, dá 1. O que você vai fazer? Repare. Passe um traço lateral assim, ó. Isso é um processo prático, viu, galera? Ó. Passe um traço na vertical. E jogue o número 1 lá em cima. De boa? Então bora aqui comigo, ó. 2 vezes 1, 2. Vem por debaixo. 2 vezes 1, 2. Mas já tem o 2 de vermelho, não precisa escrever de novo. Você fala, mas se eu quiser escrever, fica à vontade. Mas não precisa escrever de novo. De novo aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Vem pra cá. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. Logo, então, ó. Os divisores do número 20 são, olha lá comigo, 1, 2, ó, 4, 5, 10 e 20. Tá vendo que bateu certinho? Esse é o processo prático de azul e vermelho que você vai fazer para descobrir os divisores de um número. Tranquilo? Bora para mais um exemplo para você fixar melhor isso aí. Vamos chegar aqui ao lado e colocar aqui, ó. Quem são os divisores do número 40? Serão 1,
2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Acho que tem espaço aqui. Ó. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. Beleza. Você fala, pô, Ricardo, beleza, você botou de cabeça. Mas eu quero saber daqui, ó, do processo prático. Porque eu, quando estiver na prova lá fazendo, eu não vou fazer de cabeça. Concordo com você. Aí você vai chegar aqui, ó, e vai fazer o processo que eu lhe ensinei. Inicialmente você vai fatorar. Então bora aqui, ó. Só coloque aqui, ó, gente, no lado da direita, números primos. Você fala, pô, Ricardo, se eu chegar aqui, ao invés do 2 ao quadrado, eu botar 4, você não fatorou. Porque o processo é fatoração ou decomposição em fatores primos. 4 não é primo. Aí o 4 você tem que reescrever como 2 ao quadrado. Tudo bem? Então, caso você se atrapalhe e coloque aqui o número composto, no final você tem que fazer o ajuste. Senão tá errado. O processo correto é você vir colocando os números primos em ordem crescente. Ó. Teste o 2, o 3, o 5, o 7. Tá certo? Não vai colocar o 8, porque o 8 não é primo. Porque antes de você utilizar o 8, você vai dividir por 2. Tá certo? Então esse é o pensamento de fatoração. Bom, vou chegar aqui, ó, por 2. Vai dar quanto? 20. Por 2, 10. Por 2, 5. E por 5, 1. Esse número 20, ó, desculpe, 40, ele pode ser reescrito como 2 à terceira vezes o quê? 5 à primeira. Tranquilo? Tranquilo. Você fala, pô, Ricardo, entendi. Mas você ainda não chegou no processo prático que eu falei. Então, bora aqui ao lado, ó. Novamente, vai ficar igualzinho, ó. Ó, de cá eu fiz igualzinho. Então, ó, 40. Ó. Você vai fatorar, como eu te falei, né? Aqui eu fiz só a fatoração. Aqui eu vou fazer o processo para achar os divisores. Que primeiro você tem que fazer a fatoração, ó. 20, 2, 10, 2, 5, 5, 1. Passa o tracinho na vertical, não foi assim que a gente ensinou? Ó, passa o traço na vertical. Ó, horizontal, desculpe. O traço na vertical, põe o 1 lá em cima e vamos fazer o processo prático de vermelho agora. Olha comigo, ó. 2 vezes 1, 2. Vem para de baixo. 2 vezes 1, do lado 2. Mas já tem um 2 de vermelho, não precisa botar de novo. E se eu quiser colocar, fica à vontade, mas não precisa. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1 já tem 2. 2 vezes 2, 4 já tem. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 8, 40. Repare comigo se não está igualzinho, ó. 1, 2, 4, 5, ó. 1, 2, 4, 5. 8, 10, 20. 8, 10, 20 e o 40. Percebeu o processo prático de vermelho para você achar quais são os divisores de um número? Tranquilo? Para fechar essa parte aqui agora, você dá o seu print no quadro e voltar com MMC e MDC, vamos fazer o seguinte, ó. Tem um outro processo prático, galera, que é o seguinte, para a gente descobrir a quantidade de divisores de um número. Vamos dizer que a questão fala assim, ó. O número 300 tem 40 divisores. Você vai chegar agora e vai fazer isso? Descobrir quais são os divisores? Não. Você vai fazer o quê? Um processo prático para descobrir só a quantidade, sem necessariamente ter que descrever quais são esses divisores do número 300. Foi claro? Então vou pegar esse mesmo exemplo aqui agora do 20 e do 40 e vou calcular apenas a quantidade sem ter que fazer o processo prático de vermelho que está no quadro. Beleza? Então venha comigo aqui, ó. Deixa eu caçar um espaço aqui, galera. Acho que aqui dá para fazer, ó. Bora chegar aqui rapidamente para fechar um quadro só. Bora fazer assim, ó. Letra A. E aí já fecha esse vídeo, ó. Vou botar aqui, ó. QTD, quantidade de divisores do número 20. E aqui, QTD, quantidade de divisores do número 40. Repare comigo, ó. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o número fatorado, ó. Vai pegar o expoente dele. Vai acrescentar uma unidade e vai multiplicar. Ó, 2 e 1. Vamos lá? Então, bora aqui, ó. Como é que vai ficar esse processo aqui, ó? 2 mais 1 vezes 1 mais 1. 3 vezes 2, 6. Quantos divisores eu tenho aqui do número 20? 6 divisores. Ou seja, você só precisaria fazer a fatoração. Chegou aqui, você usa esse processo prático. Não precisa fazer essa parte aqui, ó, de achar quais são os divisores. São 6 divisores. Conte comigo aqui se não são, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sacou isso aí? Ficou claro? Bora de novo aqui, ó. Número 40. Eu peguei o número 40 fatorado, não ficou assim? Pego o expoente, acrescento unidade. Pego o expoente, acrescento unidade. E depois multiplique. Então bora comigo aqui, ó.
3 mais 1, vezes 1 mais 1. 4 vezes 2, 8. 8 divisores. Conte comigo agora aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, eu apenas descobri a quantidade de divisores sem ter que necessariamente descrevê-los. Descrever quais são. Tá bom? Recapitulando essa parte de novo. Você precisa só fazer o processo da fatoração, pega o número que está decomposto, pega o expoente, acrescenta a unidade e multiplique. Aí você vai 2 mais 1, 3. 1 mais 1, 2. 3 vezes 2, 6 divisores. O número 20 tem 6 divisores. Quais são? Não interessa. O processo é para descobrir apenas a quantidade. 40, você faz o quê? Fatora ele. Escreve no processo de decomposição em fatores primos. Pega o número 3, mais 1, 4, 1, mais 1, 2, multiplica 4 vezes 2, 8. Ou seja, eu tenho 8 divisores. Se eu contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisores. Tranquilo, gente? Então aqui falamos o seguinte, múltiplos divisores. Eu falei tudo que você precisa saber de múltiplos divisores. O que é múltiplo, o que é divisor, divisível, como é que você acha os divisores de número, fatoração, processo prático para descobrir quais são os divisores de número, processo prático para descobrir a quantidade de divisores de número. Tranquilo? Então vou encerrar esse vídeo aqui agora, vou sair ao lado, você vai dar seu print primeiro, antes de encerrar. Você copia depois, tá certo? Que é tudo que você precisa saber desse bloco 1, e depois eu vou fazer 15 questões desse assunto, e depois eu começo o bloco 2, que seriam potências, raízes, produtos notáveis e fatorações. Tranquilo? Vou pro lado aqui, você vai tirar o print e a gente vai continuar. Bom, gente, então é isso aí, um grande abraço, até o próximo vídeo aí, valeu!